Olá, eu me chamo Aline Moura e sou técnica de cultura da unidade Sesc Caxias, aqui no Maranhão. Teremos agora mais uma ação do projeto Balaio de Sotaques. Projeto este que consiste em um conjunto de ações culturais e educativas que visam a promoção, difusão e valorização do patrimônio cultural e a memória social do Maranhão. Teremos agora uma apresentação comentada musical com a temática Oralidades, tambores que contam histórias, e será realizada pelo CEFOL, que é o Centro de Folclore e Arte Popular de Caxias, que desenvolve trabalhos voltados para a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. A apresentação Oralidades, tambores que contam histórias, trazem recortes de músicas da cultura popular, com toadas autorais representando a história da cultura maranhense. Uma viagem pela diversidade rítmico-poética do Maranhão e pela imaginação e criatividade dos seus artistas e músicos pesquisadores da área. Vamos conferir? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou Caio Cruz e eu vou contar um pouco das histórias que os nossos tambores do Centro de Folclore e Arte Popular de Caxias contam sobre o lugar em que a gente vive. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a todos o nosso Centro de Folclore e Arte Popular de Caxias. Para quem não sabe, o Centro de Folclore e Arte Popular de Caxias, chamado também de CEFOL, foi fundado em 2006 em Caxias do Maranhão, por Antônio Cruz e membros de importantes grupos de cultura popular da nossa cidade, como o Bubaboi Brilho da Princesa, fundado em 2006, o Grupo de Caxias de São Sebastião, fundado em 2002, o Tambor de Crioula Mafuá, do Negro Cosmo, fundado em 2006, e a Escola de Samba Malucos por Samba, fundado em 1950. A Escola de Samba é, atualmente, a agremiação cultural mais antiga em atividade até hoje de Caxias do Maranhão. Então, o Centro de Folclore e Arte Popular de Caxias, ele desde seu surgimento, ele tem como objetivo atuar na salvaguarda do nosso patrimônio cultural, material e imaterial. Nosso patrimônio cultural caxiense, maranhense, brasileiro. E assim, com o tempo e o desenvolvimento das atividades, o incremento também e o esforço de importantes artistas que fazem parte do CEFOL, além de diversos outros voluntários, em ano de 2013 a gente se mudou para a sede atual aqui na Estação Cajazeiras, Rua São Pedro, número 40, no centro de Caxias, e nessa estação nós começamos a desenvolver um projeto chamado Museu Folclórico Dinâmico, que é um museu formado inicialmente pelo acervo desses grupos de cultura popular e demais instrumentos e indumentários adquiridos por Antônio Nascimento Cruz, que foi a grande pessoa por trás do surgimento do CEFOL e da fundação do Museu Folclórico Dinâmico no ano de 2013. Assim, nós passamos a oferecer visitas, né, para toda a população caxiense, trabalhando diretamente com instituições de pesquisas e escolas da nossa região, buscando sempre promover uma maior conscientização da nossa população com relação à proteção do nosso patrimônio cultural. Em 2013, esse museu é inaugurado por Antônio Cruz, que falece em 2019, e nos chegou a ver no ano de 2020 a institucionalização desse museu e a fundação do Museu Folclórico Caxiense, já em 2021, pois o museu no ano de 2020 foi reconhecido pelo Ministério do Turismo como museu, e no ano de 2021, com o apoio da Prefeitura Municipal de Caxias, nós adquirimos material gráfico para a exposição permanente do museu e passamos a se chamar Museu Folclórico Caxiense. Então eu vou contar um pouco para vocês da história do nosso Museu Folclórico Caxiense e dos nossos ritmos e saberes ancestrais. A Estação Cajazeiras ligava Caxias a São José das Cajazeiras
e teve como idealizador o engenheiro civil José Gaunê, que percorreu os sertões de Caxias até as encostas do rio Parnaíba, com a finalidade de levantar a planta do traçado da futura estrada de ferro, em 1868. Em 1870, o jornal O País, editado na capital do Maranhão, cujo diretor era o jornalista Temístocles Maciel Aranha, pai do escritor Graça Aranha, iniciou uma forte campanha em favor da ferrovia Caxias-Cajazeiras. Não encontrando apoio, o engenheiro José Gaunê deu início à obra por conta própria, fazendo o levantamento de todo o traçado, além de calcular as despesas decorrentes do projeto. O notável engenheiro francês, dirigindo a São Luís, ao cidadão Antônio José Villanova, a firma Ribeiro e Oia e demais autoridades da província, conseguiu que a Assembleia Provincial aprovasse a Lei nº 905, de 14 de julho de 1870, onde se lia que ficava dada autorização ao presidente da província para desprender até a quantia de 60 contos de réis com o estabelecimento de uma via de comunicação a vapor, por qualquer dos sistemas conhecidos, da cidade de Caxias ao porto de São José das Cajazeiras. Pela Lei 982, de 12 de julho de 1871, o governo provincial autorizou o contrato com David Freire da Silva e José Gaunê e a companhia. Anos depois, surgiu a Companhia Geral de Melhoramento do Maranhão, fundada por maranhenses no Rio de Janeiro, e tendo como presidente eleito o senhor Araújo Reis, que, em parceria com a Empresa Industrial de Melhoramento do Brasil, iniciaram a construção da Estação Cajazeiras. Em 1891, Fábio Austílio de Moraes Rego, encarregado das obras da ferrovia, batia a primeira estaca da estação, orçada em R$ 2.419.000. Em 1895, a obra fora concluída e inaugurada, com a extensão de 78 km, sendo 1 metro de bitola e viagens diárias entre Caxias e Cajazeira, partindo 6 horas de Caxias e chegando às 17 horas em Cajazeiras. O Carnaval é uma festa de origem cristã e tem relação direta com o jejum quaresmal. No Brasil, essa tradição foi entronizada pelos colonizadores portugueses durante o período colonial, mas com o passar dos anos, tornou-se um dos mais importantes símbolos da identidade nacional brasileira e indiretamente ligada a ela, o samba. Esse gênero musical, que é fruto de tradições africanas e afro-brasileiras e de um longo e doloroso processo histórico que atravessa a escravidão do povo negro e sua luta por autonomia, independência e preservação das suas tradições. Os povos bantus são apontados como os responsáveis por dar origem a diversas famílias de danças de roda e umbigalho, incluindo o samba e outros gêneros popularmente conhecidos. Apesar de todo o espaço conquistado atualmente pelo samba, ele foi, até o início do século XX, perseguido e considerado sinal de vadiagem. Em 1920, com a estruturação das escolas de samba no Rio de Janeiro e a popularização do rádio, o samba tornou-se cada vez mais popular. Há uma diversidade de formas de se tocar, cantar, dançar e viver o samba ao longo de todo o território nacional, como o samba de roda, no Recôncavo Baiano, reconhecido como Patrimônio Material da Humanidade em 2005, antes mesmo do tombamento das matrizes do samba no Rio de Janeiro, Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba Enredo em 2007. As primeiras agremiações carnavalescas caxienses, dados os registros, surgiram na primeira metade do século XX. O grupo mais antigo em atividade é a Escola de Samba Malucos por Samba, fundada em 1950 por João Macedo na rua 15 Cruz. Outra importante escola de samba da época foi a Turma de Mangueira, fundada por Paulo da Mangueira alguns anos antes. No início, os tambores eram feitos de madeira e couro de jiboia, e o Carnaval de Caxias era dividido entre desfiles de escolas de samba e dos blocos, inicialmente na Praça Gonçalves Dias, os clubes frequentados pelas elites e as chamadas bagaceiras, que ocorriam nos bairros e periferias.
meados do século XIX, os primeiros registros da brincadeira do bumba-boi em periódicos do Maranhão, do Pará e de Pernambuco. Até a proclamação da independência, em 1822, os batuques, considerados brincadeiras de escravos, eram tolerados. Porém, após este evento, iniciou-se a sua proibição, sendo necessário que os responsáveis pelos bois solicitassem autorização policial para ensaiar e levar a brincadeira para as ruas. O Código de Posturas de São Luís, pela Lei Provincial de 4 de julho de 1866, a saber, em seu artigo 124, abre parênteses, proibia a realização de batuques fora dos lugares permitidos pelas autoridades competentes, fecha parênteses. Os conflitos entre os grupos e o controle do Estado prolongavam-se e se intensificaram entre os anos de 1900 e 1950. Apesar disso, a brincadeira alcançou maior valorização nas décadas seguintes, tornando-se, por fim, uma das maiores referências identitárias do Maranhão. Nos arraiais maranhenses, os grupos de boi, também chamados de batalhões, portam instrumentos e indumentárias imprescindíveis para a construção dos personagens típicos da brincadeira. As diferenças entre os grupos são marcadas de diversas formas e podem ser percebidas pelo nome, pelas cores e pelos sotaques. Os sotaques são formas de organizar as diferenças rítmicas e poéticas entre as inúmeras expressões que se reconhecem como bumba-boi. Entre os mais conhecidos estão os sotaques de orquestra, pindaré, baixada, matraca, costa de mão e zabumba. Contudo, a produção das diferenças e a interpretação delas pelas pessoas que constroem essa manifestação vão muito além de tais classificações, tendo em vista a constante mudança de perspectiva e transformações no mundo social do bumba-boi, como pode-se perceber no sotaque de zabumba, encontrado na região de Caxias, Timon e Codó, denominado pelo mestre Raimundo Pastorador de Zabumba do Sertão. O complexo cultural do bumba-boi do Maranhão foi reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro em 2011 e no ano de 2019 recebeu o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. Raimundo Cardoso dos Santos, mais conhecido como mestre Raimundo Pastorador, é reconhecido pela inspiração, voz forte e inigualável e o grande amor e respeito que nutria pelo bumba-boi, brincadeira que defendeu até os últimos dias de vida. Nasceu em 18 de abril de 1931, no povoado Pirioca, na zona rural de Caxias, Maranhão, e partiu desse mundo em 10 de janeiro de 2019, aos 87 anos.
Era filho de Rita de Castro dos Santos e Feliciano Cardoso dos Santos. Perdeu o pai com 5 anos e cresceu uma família de 5 irmãos, sendo 2 irmãos fruto do segundo relacionamento de sua mãe. Trabalhou com gado desde novo, atuando como matador de boi, magarefe e pastorador de gado. Daí a origem do seu apelido de Raimundo Pastorador. Ele conheceu algum bagulho de sotaque de Zabumba do sertão, forma como ele denominava o tocar e cantar boi em Caxias, ainda na infância, por meio de amigos e familiares, destacando-se como cantador e compositor tituado ao longo de sua vida. A juventude colocou o Bumba Boi Bom Princípio, que depois de alguns anos passou a se chamar Bumba da Fazenda, e em 2009 recebeu o título de Mestre de Cultura Popular pelo Ministério da Cultura. O mestre Raimundo Pastorador é uma das maiores referências para a cultura do Maranhão, sendo responsável por iniciar os grandes cantadores de boi de Caxias na brincadeira. Até do boi pra nós matar. Deus colega, até do boi pra nós matar. Era pena no meio do mar. Era pena no meio do mar. Meu boi vai morrer hoje. Não vai morrer, vai se acabar. Meu boi vai morrer hoje. Não vai morrer, vai se acabar. O tambor de crioula do Maranhão foi inscrito no livro de registro das formas de expressão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em 29 de junho de 2007, sendo considerado patrimônio imaterial brasileiro. Essa manifestação está diretamente ligada em sua origem aos africanos que foram escravizados no Brasil, sendo, portanto, muito comum se realizar roda de tambor de crioula no dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, em virtude disso. Essa manifestação caracteriza-se por ser uma dança de roda com bingada, performance em que 2 mulheres encostam seus umbigos em referência à fertilidade. A percussão é composta por 3 tambores, socador, mexeriqueiro e tambor grande, e os cantos são improvisados. Contudo, as formas de dançar, cantar e viver o tambor de crioula variam de região para região, assim como o nome dado aos tambores. Em Caxias, durante a Guerra da Balaiada, entre 1838 e 1841, os balaios comemoraram o controle da cidade com rodas de tambor de crioula, cantando "Não tem branco, não tem senhor, o balaio chegou". O tambor de crioula é também tocado para se pagar promessa em louvor a algum santo, vodum ou encantado. Entre os principais estão São Benedito, a Verequete e os Pretos Velhos. A festa do Divino Espírito Santo é uma das mais antigas e difundidas tradições do catolicismo popular brasileiro.
A origem dos festejos está ligada à celebração do dia de Pentecostes, que ocorre 50 dias após a Páscoa. Segundo o Novo Testamento Católico, essa data marca o dia em que o Espírito Santo teria se manifestado nos apóstolos, que passaram a pregar a palavra em diversos idiomas diferentes. Em Portugal, a festa do Divino Espírito Santo surgiu em meados do século XIV, sendo instituída sob a influência de costumes pagãos pela rainha Dona Isabel, que viveu entre 1271 e 1336, canonizada em 1625 como Santa Isabel de Portugal. Conta-se que a rainha portuguesa determinou que durante a festa o menino fosse coroado rei. Além disso, determinou que alimentos fossem distribuídos entre os mais humildes e que alguns presos fossem soltos. A tradição da festa foi trazida ao Brasil pelos portugueses e aqui adquiriu características específicas e locais, sendo geralmente comemorada entre maio e junho, e não necessariamente atrelada à data do Pentecostes. Como não era uma festa oficial do calendário cristão, não havia sobre ela o controle rígido da Igreja. Dessa forma, a comemoração adquiriu feições e características populares que resultaram no contraste entre momentos sagrados e profanos distribuídos ao longo das festividades. Na cidade de Caxias, Maranhão, as tradições do divino seguem com a presença de toque de caixas, distribuição de comidas durante os festejos e visitas aos cemitérios, principalmente no dia de finados. Os divineiros, como são conhecidos os devotos e foliões da divindade, manifestam sua fé através do símbolo da pomba do Divino Espírito Santo, fazendo sua devoção a ela e oferecendo orações, textos e promessas. Em seus cortejos, através de procissões e visitas nas residências, os divineiros carregam a bandeira do divino, vermelha, com a imagem da pomba branca bordada ao meio, e é muito comum essa tradição ser passada de geração para geração, perpetuando assim a sua devoção por toda uma família. As caixas utilizadas no Divino Espírito Santo também são utilizadas ritualmente durante a procissão do Marcho de São Sebastião, celebração iniciada em 1881, que ocorre no segundo final de semana do mês de janeiro e atrai mais de 20 mil pessoas, o que a torna a maior celebração popular de Caxias.